E aí, gente, tudo bom? Oi pra todo mundo. Tô enxergando que a luz tá baixa aqui. Esse aqui é um processo que eu vou testar daqui pra frente, chamado processo de cura, né? A nossa vida moderna tem sido muito agitada e acredito que as redes sociais nos faz adoecer muito, né? Ah, Paulo, mas você tá aqui numa rede social. Sim, essa é a ideia. As redes que eu falo, às vezes só o fato da gente ficar rolando feed o tempo todo, vídeos, stories, isso faz a gente realmente perder muito tempo e criar histórias na nossa cabeça que talvez não sejam tão saudáveis. Mesmo coisas inocentes, às vezes podem nos ferir, né? Então, sei lá, eu fico o dia inteiro rodando vídeo de gatinhos, mas não tô nem tomando conta dos meus, por exemplo. Ou vejo pessoas saudáveis vivendo vidas felizes e me comparo com aquelas vidas, né? Então isso é um processo que vai nos adoecendo aos poucos. Isso sem contar aquelas redes que são só de ódio, de difamação. Isso nos faz certamente sentir essas histórias, porque eu acredito que assim como nós temos necessidades de se alimentar, de ir no banheiro, vocês já pararam para pensar que nós consumimos histórias, e elas fazem parte da nossa vida, e por mais fantasiosas que sejam, eu acredito que elas entram um pouco na gente, modificam o nosso olhar, nossa maneira de pensar, nossa vida. Então, se a gente está vivendo uma história de fantasia, de cavalaria, de repente, claro, a gente não vai viver essa história, mas a gente vai sentir aquela empolgação daquela jornada. Só que ultimamente, as histórias que a gente tem consumido são essas histórias do cotidiano, do meme simples, das coisas rasas, da briga, do ódio, da desavença e do eu sei mais que você. Então eu acredito que isso... Ah, passa ninguém aqui. Eu acredito que isso é como se fosse quando a gente se alimenta só de produtos mais frágeis, né? Por exemplo, a gente só se alimenta de carboidrato, a gente não coloca uma proteína na nossa comida. Isso pode nos adoecer de certa forma, né? Então eu trago com isso aqui... Oi, meu amor, eu estou online. Eu trago com isso aqui um momento da gente relaxar. Então eu quero fazer mais disso, de só colocar a câmera na live para eu me afastar um pouco das redes. Então eu até quero incentivar quem mais puder fazer isso. Coloca live, nem que seja, já que a gente tem que ficar nessa de criar conteúdo e ficar fazendo matérias, então vamos distanciar um pouco, colocar esse momento de você poder voltar para si, de ler um livro, de só olhar o céu, de brincar com seus filhos, com os pets, de viver uma vida um pouco fora da internet. E eu queria incentivar as pessoas a trabalharem coisas mais manuais, a pegar livros físicos, sabe? Sentir o cheiro, o toque, ver pinturas, artes. Além disso, eu queria fazer um convite para quem ainda quer ter uma vida mais saudável mentalmente e não sabe por onde começar. Ah, Paulo, mas você sabe bater? Podem me chamar de bater também. Você sabe como faz? Não, não sei, mas eu tô tentando buscar uma vida um pouco mais saudável mentalmente mesmo, assim. Eu quero tentar criar grupos e encontrar meios de voltar mais para a literatura, voltar para as artes manuais, sabe? Viver um pouco mais o toque, né, as sensações fora do digital. E teve uma época que eu lia muito. Eu morava no Campo Limpo, no Taboão, então eu pegava ônibus e eram horas assim para chegar no trabalho. E aquele era um momento que era um pouco antes de redes sociais, tudo. Depois também teve, uma época que fazia muito isso de pegar o livro e ler. Então eu lia muitos livros assim por mês. E conhecia muito sobre mitologia grega,
algumas biografias, tipo do Einstein, esqueci o nome dele, o episódio de biografia, poxa. Não da Lariana, eu sou péssimo pra nomes. Li o Alto da Barca do Inferno, ia lendo, li muita coisa, que era bem gostoso, assim. E eu tenho uma coisa que eu carrego desde pequeno, mas eu descobri só recentemente. Tenho passado por momentos de muito adoecimento mental. E eu acho que com as redes, isso inflamou muito mais, assim. Eu acabei de descobrir um TDAH, né, e tô vendo outras possíveis neurodivergências que está em processo. E isso me fez perceber que muitas vezes todo mundo me achava muito inteligente, né, mas não era. Eu assistia às aulas, olhava para o professor, todo mundo achava que era a pessoa mais concentrada do mundo. E era engraçado que, na verdade, deixa eu só o carro passar. Na verdade, eu olhava fixamente para o professor, como se eu estivesse prestando atenção, ele agitava a cabeça, né, vocês entenderam? Mas na verdade na minha cabeça estava em outro lugar, estava em outra vida, estava em outras histórias. Se a professora falasse alguma coisa que me desse um gatilho de uma história, de um pensamento, de uma criação, eu ia para aquele mundo, assim. E eu percebi, hoje, com 44 anos, que eu estou com muita dificuldade de aprendizado e estou num processo muito difícil, assim, até de resgatar a leitura. Eu pego um livro, leio 20 páginas, depois eu falo, gente, o que eu estava lendo? Eu não lembro. Vou assistir um filme, esqueço sempre o final, eu não lembro, não sei como contar. Então eu estou nesse processo de tentar descobrir uma cura. Né? Já fui muito psicólogo, tudo isso eu tenho feito, né? De saúde física também. Mas eu acho que a gente precisa começar a tomar atitudes. E vocês têm visto nas minhas redes que eu tenho feito testes, né? Tentado fazer vídeos e fazer apresentações de stand-up. E, por exemplo, esses vídeos que eu tenho postado, eles não são nem a obrigação de ser super engraçados, super filosóficos. Das 2 últimas semanas eu estava extremamente doente psicologicamente e eu precisava pelo menos extravasar de alguma forma, sabe? Então foi o processo de, quero criar, quero fazer qualquer coisa, mesmo que não dê visualização, mesmo que não tenha grandes pessoas e impacto e comunidade me seguindo, mas eu quero buscar essa renovação, essa cura. Então estou aqui propondo minutos para a gente nos reencontrarmos, né? Eu quero começar a fazer um estilo de clube do livro, mas não para pessoas que super leem e super filosóficas, mas eu queria encontrar um grupo de pessoas que têm dificuldade de ler, que não conseguem ler, que não conseguem compreender nada, mas têm a vontade, né? E quer sair um pouco das redes, encontrar outras formas. Então a minha primeira dica é tentar descobrir um ambiente da sua casa, porque às vezes a gente convive com outras pessoas, ou a gente está no trabalho muito atribulado, eu não consigo ler em ônibus, eu não consigo, sabe assim? Então qual lugar que você consegue ter um momentinho de paz? Por exemplo, peguei o horário do almoço, fui para um lugar mais isolado, tomar um ar e vamos ler. Paulo, mas é difícil pegar um livro e começar a ler, eu não consigo me concentrar. Eu mesmo, por exemplo, eu já tentei ler diversas vezes o Senhor dos Anéis e aqueles montes de nomes, o Oink, a filha do Gloin, que é neto do Glisgoin, eu começo a me perder, e o cara que detalha a folhinha verde da árvore que voa e chega na graminha e a parede, não sei o que de pedra, e eu me perco, né? Então eu comecei a achar outras soluções, por exemplo, literatura, eu amo muito literatura infanto-juvenil. Por um tempo eu me sentia bobo, né, de falar sobre isso, mas é algo que eu quero criar, algo que eu gosto de ler. E eles não são bobos, né? Tem literaturas incríveis e que são densas e que ensina a juventude coisas super valiosas. E eu tenho uma coleção que é baseada no Como Treinar Seu Dragão, que são 13 livros. E detalhe, o livro da Christina Koller, ela é totalmente diferente. O conceito é parecido, mas os personagens e as histórias são diferentes do filme. Por exemplo, o Banguela, que no filme é aquele dragãozão gigante que você monta em cima. No livro, ele é quase um gatinho, né? Ele é pequeno, ele entra na roupa do soluço. E pra mim é maravilhoso esse livro, porque eles brincam muito com nomes que te facilitam. Por exemplo, enquanto o Senhor dos Anéis fala muito de Boim, ou eu já tentei uma religião celta que eu participava e fui até expulso. Porque eu não lembro o nome de Deus fulano de tal, que pra mim não significa nada. Um monte de nomes aleatórios que eu não entendo, não consigo decorar, não consigo planejar, não consigo fazer nada. E esse do Como Treinar Seu Dragão tem nomes engraçados, soluço, banguela, tem perna, peitura e por aí vai, né? Perna de peixe. Então,
que tipo de literatura que a gente consegue manter o foco sem ficar viajando muito, né? Eu acho que é melhor às vezes a gente tentar algo que talvez a gente possa ser julgado por estar numa literatura mais boba ou qualquer coisa do tipo, do que não tentar. E a gente só consumir essa coisa da rolagem, né? Da rolagem, do feed, dos stories e tudo. Então aqui é um lugar que eu quero resgatar essa literatura que eu sempre gostei desde pequeno. Eu tenho uma história que eu acho muito engraçada. Desde pequeno eu amava aprender a ler, né? Diferente da minha irmã acho que não gostava tanto de ler, assim, mas eu quando descobri a leitura, eu ficava lendo pra tudo, né? Eu andava de carro com meus pais e ficava lendo as plaquinhas, na época aqui em São Paulo tinha muito outdoor, né? E ficava, olha, tal coisa, eles, E eu amava ler, eu amava pegar a história em quadrinho da Turma da Mônica. Só que chegou uma época, e pra mim era super divertido isso. Só que chegou uma época, por exemplo, meu pai achava que era muito bobo eu ler coisas infantis. E eles tinham uma biblioteca gigante de livros espíritas. E eu não queria, apesar eu gostava do tema, hoje eu não gosto muito não. Mas não era o que eu queria ler, não era... Ou coisas muito mais densas. Uma vez ele trouxe que eu gostava muito daquelas revistinhas de coleção de mini bichos que eram de aranhas, de insetos, aracnídeos e tudo. Eu amava essas coisas. E aí e também de eletricidades, mas coisas mais no mundo de Beckman, sabe? Ciências. Um dia ele trouxe uma revista super técnica, toma aqui, de eletricidade. Eu li aquilo e era muito chato, não queria, eu só folheava e falava, não quero, é muito denso. E eu sempre fui cutucada, não, isso você não pode, isso aqui, não sei o quê. E outra coisa que eu tinha dificuldade, na biblioteca da minha escola, só tinha livro velho e rasgado. E como eu tinha bronquite, eu pegava aqueles livros super amarelados e cheios de poeira, assim, me dava agonia de pegar naquilo, né, naquela textura. Então, eu já tive dificuldade de enfrentar todos esses bloqueios da literatura. Mas quando eu percebi que eu estava me afastando muito e não estava entendendo nada sobre o assunto, eu comecei a tentar ir nas livrarias e achar os livros que pudessem me fazer me interessar, me mudar por aquilo. Então a minha dica seria isso. Que tipo de literatura você conseguiria buscar para reacender uma vontade ou acender uma vontade que nunca teve, que sempre foi inexistente, mas que você percebeu agora, e nunca é tarde, né? Você percebeu agora que é necessário ter esse tipo de leitura. Obrigado, meu amor. Meu amor fez um sorvetinho aqui pra mim. Eu tô com duas câmeras, gente. Uma na plataforma de fotos e vídeos e outra nas de danças. Então eu tô aqui nas duas. E aí, eu quero dar uma dica, por exemplo, eu trouxe, não esqueci o nome, com a minha TDAH, eu sempre esqueço o nome de autores, e então isso eu tenho que tentar lembrar aqui. Que aqui tá só o sobrenome na capa, mas é Marcelo Lessa. Eu quero indicar esse livro, esse é o primeiro que eu vou ler aqui, que eu li, né, nessa live. Esse livro chama Em Fuga, do Marcelo Leles, e ele é um livro lindíssimo, de aquarelas maravilhosas. Na verdade, eu não entendi se é o que eles falam aqui pra mim, é uma aquarela real. Mas eu vi em algum lugar, depois eu posso rever direitinho, que talvez ele tenha conseguido simular isso no digital, essa aquarela. Mas, gente, olha que coisa linda. E detalhe, você que não gosta, não tem muita facilidade com leitura, esse livro é inteiramente sem texto. Olha que coisa mais linda. Ele é só ação, só o desenho, só, né? Olha a quantidade de desenho. E é um traço orgânico, né? Super expressivo. É muito maravilhoso. Eu li esse livro agora, enquanto eu estava fazendo essa pausa. E eu acredito que a gente possa começar por isso, né? Porque o texto, o alfabeto que a gente aprende, nada mais é do que uma forma simbólica, é um símbolo, é um signo visual, né? Que juntos formam palavras, formam frases que você compreende de acordo com sua alfabetização, de acordo com o seu país e seu idioma. Então a leitura nada mais é do que ver imagens, ver desenhos. Então por que a gente não pode ler um livro só de desenhos? Não fica mais fácil. Aqui a gente analisa todo o conceito, e aqui é um livro em quadrinhos, né? Tem uma prefácio, tem um texto no início, mas o resto é só imagens. E aqui você vê a sequência
que os quadros vão dando daquelas imagens e do movimento dos personagens, das histórias e tudo que eles querem, tudo que eles buscam nessa jornada, né? E é legal que é até uma jornada meio de, como posso falar, meio gordo e magro. É muito legal essa história, assim, de trapalhadas que vão escalando e trazendo histórias paralelas para essas trapalhadas. E tem um momento que eles caem, são pessoas que trabalham na carrocinha, né, que vão caçar cachorros. Era uma época que tinha isso, provavelmente. Ainda bem que não tem mais, pelo menos eu acho que não. E eles, em algum momento, eles acabam caindo numa prateleira de uma livraria e eles passam por uns livros e acabam vivendo histórias dentro da literatura. E é legal você ver as referências que você conhece. Então, tem um momento que eles mostram Moby Dick, Don Quixote, Little Nemo, e você vai falando, nossa, eu reconheço isso, reconheço aquilo. Ou alguns que você talvez não reconheça, não tenha lido, ou não tenha conhecimento tão forte, mas eu acho que é isso, então não peguei a referência, sabe? Mas é isso. Então, hoje eu trouxe esse livro, que chama Em Fuga, do Marcelo Ellis, para ler, recomendo. E gostaria de saber de vocês, quem estiver vendo, quem for ver depois, que provavelmente eu vou colocar nas redes aí, o que vocês sugerem de literatura para quem não gosta de ler, para quem quer começar a ler, quer começar a aprender a ler, quer começar a gostar de literatura, mas tem muita dificuldade por diversos fatores. Pode ser desde que uma pessoa não alfabetizada, como que ela pode ler, como que pode incentivar. Então o alfabeto, aprendendo a ler imagens, figuras, como nesse livro que não tem texto. Crianças, adolescentes que estão em fase de alfabetização também. Ou pessoas que, assim como eu, que passou por diversos transtornos e está tentando resgatar esse lado mais lúdico, esse lado de saúde mental. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Sempre que vocês puderem, tome um tempo para vocês, para sair das redes. Eu quero resgatar aquela frase que tinha na MTV, lembra? Desliga a TV e vai ler um livro. Eu diria que desliga as telas, inclusive essa, e vá correr na rua, vá ler um livro, vá dançar, vá criar coisas físicas, vá aprimorar sua sensorialidade de toque, de cheiro, de visão, de tudo, de audição. Escuta uma música, então a gente pode tentar incentivar que música que você indica, que livro que você indica, que ação que você indica um pro outro. Provavelmente, eu ainda não sou uma pessoa conhecida, não tenho seguidores grandes, maciços, assim, mas eu quero trazer aqui uma comunidade, formar uma comunidade com vocês, com quem puder nos acompanhar, para esse resgate da saúde mental também, tá bom? Então, um beijo para todo mundo nessa minha primeira ação de resgatar, de buscar cura, e até a próxima, gente. Beijão. E vamos experimentar coisas novas. Isso aqui é saudável. Procura o Hugo faz depois, ele faz coisas sem açúcar. Ele está tentando viver uma dieta cetogênica, sem carboidratos, então ele faz doces maravilhosos com eritritol, sabe? E com outras coisas que não nos prejudica fisicamente também. E isso pode ser um aliado para essa cura até psicológica, tá bom? Eu sou muito prolixo, são horas assim, mas vou aprendendo. Beijos. E eu preciso aprender também a desligar isso. Vou desligar a primeira aqui. Certo. E esse aqui também. Esse aqui eu nunca sei como compartilha, gente. Aqui é o do TikTok. Fazer live. Eu nem vi se tinha gente falando. Vi que teve gente entrando.